Pra quem conhece o canal sabe que pra mim o mouse perfeito, ou pelo menos o shape perfeito, era esse mouse daqui, o Razer Viper Mini. Mas a gente sabe muito bem que a Razer deixou a desejar quando eles lançaram o Razer Cobra, ou Razer Cobra Pro pelo menos. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui em cima no canto superior um vídeo que eu falo sobre esse mouse, que supostamente era pra ser o Razer Viper Mini, só que wireless. Mas eu tenho uma coisa muito sincera pra dizer pra vocês, e se eu dissesse que esse mouse já existia, só que infelizmente ele foi descontinuado e o shape foi abandonado pela marca. Hoje a gente vai falar sobre esse mouse daqui, que é o Glorious Series One Pro. Não, não era, era o... Calma aí, calma aí. Ah! Nossa, que frag lindo! Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Delbs e bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre crescimento pessoal em jogos, reviews de periféricos e algumas gameplays para poder dar aquela variada, basicamente, né? E hoje eu venho falar aqui desse mouse que atualmente é o meu main. Estamos falando do Glorious Series One Pro. É um mouse feito pela Glorious Forge. Se vocês forem ver aqui na base tá escrito, ó, Glorious Forge, que foi uma tentativa deles fazerem uma coleção limitada de mouses, né? Mas até mesmo experimentar alguns mouses um pouco mais entusiastas e garantir que eles não perderiam dinheiro nessa brincadeira. Não é mesmo, Razer? Mas o que aconteceu, na verdade, é que esses mouses foram lançados em uma leva só e depois nunca mais. Na realidade, ainda existem algumas cópias disponíveis para comprar na Max Game, então se você é um inscrito europeu, você está na sorte, mas se vai ver, nós brasileiros a gente tem que importar, mas isso já era a situação se a gente comprasse direto da Glorious, né? Esse mouse daqui é um mouse simétrico pequeno, né? Vocês podem perceber que comparado ao Razer Viper Mini, que também é um mouse pequeno, eles são semelhantes em quesito de tamanho, né? Então não foge muito o tamanho de um do outro. Então esse aqui é um mouse pequeno, sim. O peso dele é sensacional, no caso ele pesa apenas 50 gramas, o que é muito baixo, principalmente para um mouse que tem toda a carcaça dele sólida e tem um balanceamento até que bem decente, assim, ele não chega a tendenciar tanto para trás, assim, se você segurar assim, ele não fica muito jogando para trás assim não, então tem um balanceamento bem decente, tá? Esse mouse daqui eu vou fazer a mesma recomendação de pegada do que o Razer Viper Mini, é um mouse que para ou claw, quem tem a mão bem pequena, ou fingertip, porque isso aqui é sensacional. A maneira com que essa curvatura aqui faz essa cavadinha, na lateral aqui, eu sinto que ele dá uma posição muito confortável para você colocar o seu polegar e o seu indicador aqui, sabe? Indicador não, mindinho. E tanto essa curvatura como a traseira, eles acabam dando uma segurança muito legal para o mouse te segurar muito bem na hora de você fazer fingertip. E se você curte claw, você ainda tem um pouco de curvatura aqui atrás, que é um pouco mais focada para traseira. E não só isso, mas assim como o Razer Viper Mini, a altura dele não é tão baixa, né? Acaba sendo de 3,8 centímetros. Os fits dele são decentes. Eu diria que se você quisesse um Tiger Ice nele, você pode comprar. Até se eu não me engano, eles são os mesmos fits que vem do Glorious Model O, mas posso estar errado. Agora, uma coisa que eu vou falar pra vocês é a qualidade de construção disso aqui. Porque o que acontece? Eu recebi ele usado, mas usado por muito pouco tempo. O mouse estava impecável. Só que, quando eu tô manipulando ele assim, normalmente, ele não faz tanto barulho. Não acaba fazendo um barulho de rattle, assim, como se tivesse uma parte solta dentro. Mas, ao apertar ele, eu conseguia antes fazer com que se eu apertasse assim na lateral, ele acabava fazendo um clack, assim, sabe? Uns barulhos de craquelado que não eram muito confiantes, assim, não inspiravam muita confiança. Esse mouse custando $100, hoje em dia a gente tem mouses de $100 que são muito melhor construídos do que esse aqui, principalmente porque o revestimento dele é um revestimento bem, não é nada emborrachado, ele é plástico mesmo, ele não é tão texturizado como o Razer Viper Mini, sabe? Ele acaba sendo um próprio Viper Mini, só que um pouco mais suavizado. Então a aderência que eu gostava do Viper Mini, dessa textura que parece uma tecla PBT, ele perde. Então ele não fica com essa pegada assim tão aderente, se não fosse justamente pela curvatura que eu acabei detalhando aqui, né? E falando na qualidade de construção e controle de qualidade, vamos falar um pouco sobre o hardware. E vou começar falando sobre os cliques, porque o scroll é bom e é bem silencioso, vocês podem perceber. Os cliques são KOGM 8.0, só que sofreram um rebrand e como consequência eles têm o nome de Glorious Switch,
Switches, eu realmente não lembro o nome agora ao certo. Assim, a qualidade de construção nesses específicos não são muito boas. Eu vou falar pra vocês que hoje em dia eu tenho ele com o debounce em 6 milissegundos para não dar duplo clique. Então, assim, ele é um mouse que você vai ter que aumentar o debounce sem sombra de dúvidas. Eu não tenho tanto tempo nesse mouse e já tá com debounce em 6 milissegundos. Diz o suficiente sobre a longevidade de um clique para duplo cliques, né? Mas no quesito de durabilidade para quantidade de ativações até ter falhas é outra coisa. Aí realmente vai ter mais tempo útil. O sensor dele é o BAMF, que significa Bad Motherfucker. Sim, é isso mesmo que significa. Mas ele é nada mais nada menos do que um 3370, só que modificado pela própria Glorious. E no final das contas é uma performance de um 3370 que você pode esperar, tá? Então você não vai ter motion sync, você não vai ter os benefícios de um 3395, mas não deixa também de entregar uma performance super sólida para um mouse. Então ele não deixa a desejar em absolutamente nada. E como consequência também, porque ele não tem o 3395, ele não tem o risco de ter aquele atraso de repouso que eu falei nos conceitos sobre mouse, que caso você não tenha visto esse vídeo, vai estar aparecendo aqui em cima também. O wireless dele funciona muito bem, eu acabo usando, obviamente, ele vem com cabo Speed Flex, que é decente, caso você queira jogar com ele cabeado, e não só isso, mas ele vem com uns dentinhos, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, que ele encaixa melhor no mouse, e como consequência, ele dá um pouco mais de firmeza. É muito difícil de você estar mexendo o mouse e o cabo destacar como consequência. Só que vale a pena ressaltar que ele também funciona com cabos USB-C convencionais, tá? Você não precisa usar esse cabo daqui todo em tridente, mas caso você queira jogar e conectar aqui, ele vai ter muito mais segurança e ele não vai desconectar durante a jogatina. Vocês podem perceber que o cabo dele é bem decente, mesmo com o mouse pesando tipo as suas 50 gramas, que é muito leve, ele não se movimenta tanto. Mas você vai querer usar isso aqui só quando você estiver carregando ele, porque ele no wireless ele funciona super bem. Eu não tô muito satisfeito com o tempo de bateria dele não, viu? Eu já tive o X2 Mini, X-Lite V2 Mini, o G Pro Superlight e com certeza isso daqui foi uma das piores baterias dentre os 4 que eu testei. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de como é jogar com esse mouse. E assim, não é muito diferente do que jogar com o Razer Viper Mini, mas vale a pena ressaltar que, obviamente, muita pessoa vai falar, Delbs, é porque as cores são diferentes, a impressão visual é que o Glorious é mais comprido e mais largo. Não, ele definitivamente é. Pelas medidas e pela maneira que ele pega na mão, eu ainda consigo dizer que o Viper Mini, ele tem um pouco mais de estreitura. Estreitura não existe, Delbs. Ele é o mais estreito. Enquanto o Glorious, ele preenche um pouco mais a mão, mas ele não preenche muito, sabe? Você pode perceber aqui que a curvatura dele, ele não é uma coisa que fica muito achatada em cima. Ele acaba descendo numa curvatura bem tranquila, mas ao mesmo tempo mais acentuada, fazendo com que ele tenha uma curvatura que não preenche a mão. Diferente, por exemplo, como o Atlantis da Lamzo, né? O Mini, pelo menos. Vocês podem perceber, eu vou deixar aqui na tela rapidão uma comparação para vocês poderem ver como que é a maneira que a curvatura do Lamzo fica, e ele fica um pouco mais largo na mão, né? Os dois mouses são mouses mais estreitos, mas o Viper Mini ele ainda é mais estreito do que o Glorious. E o que acontece é, eu ainda prefiro mais o shape do Viper Mini, só que na falta de um Viper Mini wireless bom, isso daqui ele serve um propósito quase que perfeito. Ele só não é perfeito porque, neste caso, o Viper Mini ainda é um shape melhor pra mim, e existe o Signature Edition do Viper, né? Mas eu não vou gastar mínimo de $280 pra comprar um mouse, né? Vamos ser razoáveis, né? Então, o que eu tenho pra dizer mais dele é o seguinte, ele é um mouse que, caso você esteja desesperado por um Razer Viper Mini sem fio e bom, né? Entusiasta, que não seja pesado, que nem aquela desgraça do Cobra, isso daqui vai ser muito bom pra esse propósito. Mas, sendo bem honesto, esse daqui é mais um mouse que deixa um gostinho de quero mais no Viper Mini, porque sempre que eu pego os dois lado a lado, eu ainda quero ficar nesse shape do Viper Mini, sabe? Porque ele é mais curtinho, ele é mais estreitinho, e eu sou aquele cara que concorda com a grande maioria dos ensinamentos do Rocket Jump Ninja. Primeiro, formato é rei, então se você gosta muito de um formato, esse formato vai te ajudar a performar melhor e mais consistentemente. E não só isso, mas o próprio Rocket Jump Ninja, ele defende que mouses menores e até mesmo mais estreitos, eles vão te dar um pouco mais de controle. E pelo menos pra eu que jogo de fingertip, isso é verdade. Eu sou um fingertip user e eu gosto de mouse estreito. E aí, como consequência, eu fico com vontade de ter esse exato shape, só que nesse pacote. O mouse perfeito pra mim seria um híbrido
híbrido desses dois, sabe? Seria este formato com este peso, mas com a tecnologia de sensor que esta marca pode fornecer, com os cliques dessa marca, só que os botões laterais eu prefiro os desde aqui na tatilidade, mas o formato eu prefiro desde aqui, e o scroll eu prefiro desde aqui, e eu dei um zoom sem querer, não sabia que dava pra dar zoom não. Então ele fica muito no gosto de quero mais, sabe? Mas ele não deixa de ser pra mim o meu endgame por enquanto, né? Até a Razer criar vergonha na cara e lançar um Razer Viper Mini sem fio de verdade, né? E assim, eu vou ver se eu deixo um clipe logo no começo do vídeo, que assim, é literalmente a primeira jogatina que eu tive com ele. Então, ao mesmo tempo que dá um gosto de quero mais comparado ao Razer Viper Mini, ele ainda é extremamente familiar. Então, se você já teve o Viper Mini, você vai gostar desse aqui automaticamente. Só que, obviamente, vão ter trocas de qualidade, né? Esse daqui tem problema no lift-off, esse daqui tem problema no clique, esse daqui tem um revestimento melhor, esse daqui é sem fio. Você tem essas trocas que você vai acabar fazendo, né? E, obviamente, né, esse daqui é mais barato do que esse. Eu sei que achar Razer Viper Mini vai cada vez ficar mais escasso, porque o Razer Viper Mini foi descontinuado, mas pelo menos o Razer Cobra normal, o cabeado, ele vai performar tão bem quanto o Razer Viper Mini. Então eu posso recomendar que vocês comprem, tá? Se você quiser um Razer Viper Mini hoje em dia, Razer Cobra cabeado. E se você quiser o Razer Viper Mini sem fio e tiver com disponibilidade de arcar com os defeitos desse mouse, é o que eu tô usando de main, sabe? Simples assim. O Razer Viper Mini, por mais que ele tenha o shape que eu tanto gosto, pra mim o cabo atrapalha muito pra poder jogar com sensibilidade baixa. Então é isso, gente. Eu acho que essa é a melhor descrição que eu tenho pra esse mouse. É uma pena que ele não é isso, mas é bom que ele pelo menos existe. Ou existia até agora, eu só descartar ele e lançar esta aberração que é o Model O2. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like. Se você é novo no canal, considere você se inscrever. E caso você não esteja convencido, vão estar aparecendo alguns conteúdos aqui pra você poder assistir. O que te apetecer melhor, fica a sua escolha, viu? Quem sou eu pra escolher por você? E é isso. Sem mais delongas, eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.